Olá, amigos do canal Em Família, que prazer estarmos de volta para estudar a Palavra de Deus juntos aqui no canal, através do guia da lição da Escola Sabatina. Você sabe que nós estamos neste trimestre estudando o Evangelho de Marcos, e nós damos sequência com a lição 9. O título é Controvérsias em Jerusalém. E nós vamos dedicar esse momento a orarmos, pedir a orientação de Deus, para que nós possamos ter um estudo abençoado, inspirado pelo Santo Espírito. Nós também convidamos você a curtir esse vídeo, já dedique esse primeiro momento aí para deixar o seu like aí, ajuda muito no desenvolvimento do canal, e também compartilhar com seus amigos, né? Você que tem acompanhado o canal, tem curtido esses estudos, tem se inscrito no canal, lembre-se também dos seus amigos, seus irmãos da igreja, seus familiares, compartilhe com eles para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos fazer a nossa oração e aí nós damos início ao nosso estudo. Oremos. Pai de amor, Deus querido, estamos aqui, Senhor, alegres pelo privilégio de estudar a Tua palavra reunidos. Nos concede, ó Deus, a presença do Santo Espírito iluminando este estudo, nos dando poder para viver essas verdades. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O estudo da lição 9 começa com o nosso verso para memorizar, que está registrado em Marcos capítulo 11, o versículo 25. Vamos ler juntos. Diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Interessante, né? Mais um dos ensinos que Cristo deixou registrado nos evangelhos. Nós vamos abordar isso ao longo desse estudo semanal. E aqui nós começamos o nosso estudo com essa ilustração, né? Nós sempre damos um espaço para estudar aqui o que o autor quis passar com essa ilustração. E nós vemos aqui já uma referência a uma das histórias que nós vamos estudar, né? Nós temos aí registrado no Evangelho de Marcos a história da figueira, né? E nós temos aqui um cristão, né? Um filho de Deus desenvolvendo os frutos, eu acho, né? É uma referência aos frutos do Espírito no coração, né? Uma árvore aqui. O que isso pode estar ligado ao nosso estudo dessa semana? Vamos ficar atentos e descobrir. Bom, a introdução aqui no estudo de sábado vai falar sobre controvérsias novamente. E ela registra aqui um estudo que nós já tivemos sobre essas controvérsias. Na lição 3, nós vimos Jesus com várias controvérsias ali com os fariseus, entrando em algumas controvérsias, né, com os fariseus. E a lição destaca que nessa semana Jesus vai chegar a Jerusalém, né? O relato histórico de Marcos vai nos levar até o momento em que Jesus entra, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, e vai dizer que agora vai acontecer uma série de 6 controvérsias com os líderes religiosos. E esses embates, esses debates, essas controvérsias vão nos trazer lições importantes ao longo desse estudo semanal. O que mais a gente pode trazer de importante aqui, de relevante nessa introdução de sábado? O destaque aqui, Júnior, no sábado, falando dessas controvérsias, né, de Jesus com os fariseus, o autor ele coloca bem claro aqui que o objetivo de Jesus, né, quando ele tinha esses embates, não era somente ali expor a hipocrisia da classe religiosa ali, da liderança religiosa da época, né? Era sempre ensinar, trazer lições para as pessoas que andavam com ele, para os seus discípulos e, consequentemente, para nós hoje. Então, acho assim, quando nós estudamos esses textos, né, especificamente aqui no Evangelho de Marcos, nós devemos nos atentar para isso. O que Jesus estava tentando nos passar? Qual que era a lição? Né? E é isso que nós vamos fazer durante nosso estudo aqui. Acho que um Muito legal. ponto a ser destacado aqui também é a questão seguinte, como o Júnior falou, Jesus estava chegando ao final de seu ministério terrestre. Então, ele está se encaminhando para Jerusalém. Ali em Jerusalém estava acontecendo uma festa, a festa da Páscoa.
E essa última semana ela vai se desenrolar dentro desse cenário aí. E o autor diz o seguinte, que o início e o fim do ministério terrestre de Cristo trata de questões importantes para a vida cristã. São ensinamentos, como o Alexandre destacou aí, no sentido de trazer princípios, orientações que possam nos ajudar. E dentro desse contexto aqui em Jerusalém, né, os líderes religiosos vão travar controvérsias com Jesus, diz o autor aqui, com o propósito de confrontar, confundir e derrotar Jesus. E é dentro desse cenário que se passará essa lição aqui, as controvérsias em Jerusalém. É muito legal a gente entender isso, né, pai? E o comentário do Alexandre trouxe isso, né? Esses embates, essas situações vão servir como orientação para os discípulos naquela época, que estavam ali pessoalmente com Jesus, mas para nós. A lição diz que elas ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas da experiência cotidiana. Muito legal, né? Acho que como uma última curiosidade que a lição de sábado traz aqui também, a importância desse período, dessa última semana no ministério de Cristo em Jerusalém, né? O papai trouxe no comentário dele aí, que é um momento muito importante, vai ser o desfecho do ministério de Cristo. E a lição diz que os primeiros 10 capítulos cobriram ali na história de Jesus, no ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. E agora o restante do livro de Marcos é dedicado a cobrir essa passagem dessa última semana, a Páscoa, que Jesus chega ali em Jerusalém com seus discípulos e vai se desenrolar a cena final do ministério de Cristo, né? Então, após essa introdução aqui, creio que nós já podemos passar para o domingo. Primeira parte desse estudo aqui, a entrada triunfal. A entrada triunfal referindo-se a Jesus, chegando a Jerusalém, né? O que que aconteceu com Jesus? A pergunta número 1 questiona o que que aconteceu. E nós já vimos no ministério de Jesus, nessas lições anteriores, que sempre que Jesus fazia uma ação, uma cura, ele pedia segredos sobre aquilo que tinha acontecido para que aquilo não atrapalhasse o seu ministério. Mas aqui, ao chegar próximo de Jerusalém, Jesus, agora nessa última semana, já não tinha essa preocupação, tá certo? Ele já tinha se revelado para os discípulos quem ele era e para onde ele estava indo e o que aguardava ele lá em Jerusalém. Então, aqui, ao chegar próximo de Jerusalém, ele vai é, despreender ações, vai pedir aos discípulos que tragam um jumentinho, e esse jumentinho vai ser aparelhado e ele vai montar nesse jumento e vai chegar até Jerusalém montado nesse jumento. Um momento em que as pessoas olham para aquela realidade e entendem o significado daquilo. Lembrando que Jerusalém, como já falamos, estava vivendo a festa da Páscoa. Jerusalém, que era uma cidade ali de pouco mais de 40 mil habitantes, tinha o dobro de pessoas, e as pessoas entenderam isso. Lições muito importantes para nós. O que podemos tirar daqui mais informações? Aqui nessa parte desse relato de Marcos, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, né? O autor diz que o texto ele dá um destaque muito grande para essa parte, porque exatamente envolvia isso aí que o senhor já falou, né? E tinha um simbolismo muito grande essa entrada de Jesus ali, né? Porque nós sabemos que os judeus aguardavam o descendente de Davi, aquele que assumiria o trono. Mesmo que eles estivessem ali de maneira equivocada essa noção de como seria esse reino, Jesus, ali com essa entrada, estava simbolizando isso também, né? O seu reino celestial, ele era o rei dos reis, né? Ele é o rei dos reis. E aqui a lição fala, ela destaca dois pontos, né? Primeiro, a questão profética, que Jesus profetizou aquilo que estava acontecendo, né? E eu acho que é até interessante que a lição traz aqui o texto de Zacarias também,
né, do qual foi profetizado aquilo que estava acontecendo. É importante, acho que a gente fazer essa leitura, né, de Você tem como Zacarias. fazer aí, Alexandre, essa leitura para nós? Vamos fazer Zacarias, capítulo Capítulo 9. 9, verso 9. Isso. Vamos É, ler eu estou junto com a aqui. passagem aberta aqui também, e é importante essa leitura. Diz assim a passagem, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, aqui, né, Jesus, como eu falei, ele não tinha mais a preocupação de que as pessoas não soubessem quem era ele, para que ele veio, e aqui é o cumprimento da profecia, né? Ele estava entrando em Jerusalém como um rei, como os reis entravam quando vinham dos processos de guerra ou de coroação. Por exemplo, Salomão entra em Jerusalém para ser coroado, rei, montado num jumento lá, numa jumenta, tudinho. Então ele estava fazendo isso. Só que ele não veio para assumir um palácio, né? Aquela entrada triunfal e que as pessoas exaltavam o nome e davam glória a Deus, levaria ele para a cruz para pagar o preço na nossa redenção, não é, Júnior? Aqui a lição vai dar um bom destaque para o que acontecia na época da Páscoa, como Jerusalém estava desenvolvida ali junto ao monte, né? E sobre toda essa situação da entrada de Cristo em Jerusalém. Acho que o destaque é para o cumprimento profético, como Jesus cumpriu a profecia, mas também há uma controvérsia aqui de ele não atender exatamente às expectativas daquele Messias, rei, de um reino terrestre, né? Ele cumpre as profecias da palavra, mas colocando exatamente da maneira como o seu reino deveria ser, um reino de paz, pacífico, um Messias que veio para resgatar a todos nós, pagar o preço do pecado. Muito bem. Então vamos avançar no nosso estudo para segunda-feira, né? Segunda-feira traz o título Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Né? Nós avançamos aí no capítulo 11 de Marcos, agora a partir do verso 12. E aqui vai acontecer algumas coisas, né? Jesus, por exemplo, nesse primeiro momento, ele está voltando de Betânia. É interessante que a lição coloca aqui que Jesus provavelmente ficava em Betânia ali, né? Com seus discípulos, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E nesse caminho, eles viram uma figueira, né? Essa figueira tinha muitas folhas e Jesus estava com fome ali. E ele chegou perto dessa figueira a fim de colher algum fruto. E ele viu que não tinha fruto na figueira, né? Tinha muitas folhas, mas não tinha fruto, né? E ali ele amaldiçoou essa figueira. Depois nós vamos voltar para essa história para ver lições espirituais sobre isso, né? E eles seguiram para Jerusalém, né? E chegando ali em Jerusalém, acontece o episódio da purificação do templo, né? Jesus encontra ali mercadores, né? Pessoas vendendo animais no templo e acontece ali, como nós já conhecemos, Jesus repreende aquelas pessoas, aquelas práticas que eram feitas ali, muito pelos líderes religiosos também, incentivado pelos líderes religiosos, né? E Jesus critica, né, essas ações. E a lição, ela depois volta, quando eles estão voltando de Jerusalém, os discípulos encontram aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, e ela está seca, né? Totalmente seca. E aqui a lição vai colocar para a gente lições espirituais sobre esse episódio, né? Quem gostaria de comentar um pouquinho aí sobre a figueira? O que simbolizava aquilo? A lição vai relacionar essas duas histórias, né, Ale? Vai trazer elas em paralelo, né? Tanto a história da figueira quanto a história da purificação do templo. E aqui nós temos uma lição clara de Cristo contra aquela falsa religiosidade, né? A aparência de religiosidade, mas sem produzir frutos, sem uma verdadeira conversão. Então,
história da figueira é muito ali, eu vejo assim, um símbolo, né? Como uma maquete, né? Um exemplo do que acontecia na vida religiosa daqueles líderes, a vida toda em torno do templo ali. Então, quando Jesus vai até a figueira, é porque ela tem a expectativa de conceder frutos. Ela está vistosa, tem folhagem, ela anuncia que é uma figueira produtiva, mas quando ele chega perto, não tem nada ali para se consumir, não há frutos. Então ele amaldiçoa aquela figueira, e a questão do templo também é muito isso. Né? Era o templo, a casa de Deus. A lição vai dizer aqui que na crítica que ele faz àquela situação que se desenrolava ali no templo, ele vai fazer citações da palavra, né? Isaías, Jeremias, dizendo que a casa de Deus seria a casa de oração para todos os povos e que aquilo ali era errado. Então, os líderes religiosos tinham toda essa aparência, essa religiosidade, mas faziam comércio com o sacrifício, com as ordenanças ali. Então, a lição evidencia essas duas histórias em paralelo, apontando para as lições que Cristo queria evidenciar, queria mostrar. Essa é mais uma das controvérsias dessa última semana, né? Por exemplo, a questão da figueira, que já foi levantado aqui. É, quando nós vamos para o comentário bíblico adventista, nós vamos ver que não era época de ter figo. Não era época de ter figo. As figueiras deveriam estar sem folhas, inclusive. Tá? Então, quando Jesus vê à beira do caminho uma figueira verde, cheia de folhas diferentes das demais, era de se esperar que tivesse fruto. Assim como era de se esperar que no templo do Senhor, na casa erguida para ser a casa de oração de todos os povos, tivessem frutos ali, tudinho. Mas no caso da figueira não tinha fruto, e na casa do Senhor tinham transformado ali em um covil de pessoas que vendiam, ganhavam dinheiro e faziam maus negócios. Uma lição fantástica para os discípulos na época e para todos nós. Muito bom. Então, nós podemos avançar aqui para o estudo de terça-feira, em que nós vamos seguir recebendo essas lições, né? A partir de controvérsias, a partir de situações de embates ali dos fariseus com Cristo, nós vamos recebendo essas lições. A lição de terça-feira tem o título Quem disse que você poderia fazer isso? Uma referência aqui à situação que é narrada em Marcos 11, do 27 ao 33, nós vemos ali que os fariseus se aproximam de Jesus com um questionamento, né? Era exatamente esse. Qual é a sua autoridade? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Avançando no relato bíblico, nós vamos ver que isso já é no dia seguinte, né? Depois daquela purificação do templo, quando Jesus expulsa os cambistas ali, derruba as barracas, eles vêm com esse questionamento. E Jesus enxerga essa má intenção, a armadilha que eles propõem para ele, e propõe um desafio, condicionando a sua resposta. Olha, se vocês me responderem a minha questão, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E o questionamento de Jesus é exatamente esse: o batismo de João Batista, era de Deus ou dos homens? E os fariseus entendem ali que se eles disserem que era de Deus, fica evidente que eles foram contra João Batista. Por que vocês não aceitaram João Batista, então? Mas se eles dissessem que não era de Deus, eles ficariam contra o povo, porque o povo reconhecia João Batista como um profeta de Deus. Nesse impasse, eles não dão resposta para Jesus, decidem omitir, não dar a resposta, e Jesus aproveita e diz que também ele não diria a resposta que eles queriam, não daria a resposta à pergunta deles. Assim, nós temos uma lição aqui muito evidente. Começamos a entender que nessa terça-feira nós vamos falar sobre a obstinação do coração. Os fariseus estavam obstinados a não receber Jesus, a não reconhecê-lo como Messias. E eles aproveitavam esses embates, essas situações, para tentar ir contra o Senhor. Na sequência, a lição traz uma outra história que também fala sobre isso, a obstinação do coração. Quem vai compartilhar com a gente? Só antes de passar para a próxima história,
Eu acho que isso é uma lição importante para nós, né? Que você falou aí. Ah, geralmente, quando esses líderes chegavam a Jesus, não era com a intenção de saber realmente a verdade, né? Eles não eram honestos nas suas dúvidas, na busca pelo conhecimento, né? Mas sim para justificar as suas práticas, né? E nós não podemos agir assim também, né? Se nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos em busca de questionamentos da verdade, tem que ser com sinceridade de coração, querendo realmente saber a vontade de Deus para a nossa vida e evoluir na nossa carreira cristã. Exatamente, nós estamos percebendo que não podemos, não devemos seguir o caminho dos fariseus, de tentar Jesus. E Jesus, percebendo toda aquela maldade em seus atos, em suas intenções, inclusive, suas perguntas, ele vai contar uma parábola. Ele vai, a parábola da vinha e dos lavradores maus, aonde alguém pega e prepara toda uma vinha, cerca, planta as melhores sementes, coloca ali um lagar, faz, enfim, cria toda a estrutura para que aquela vinha crescesse de maneira proveitosa e desse muitos frutos. E pega e arrenda isso para as pessoas e sai, e a partir de algum tempo ele então queria receber o fruto do seu arrendamento. E a história vai contar que ele vai mandar servos deles, esses servos vão ser maltratados, uns vão ser mortos, e por último ele vai mandar o próprio filho, e o filho vai ser preso, vai ser morto, maltratado, vai ser morto, com o propósito de que eles ficassem com a vinha do Senhor. E ao contar isso, aquilo caiu na mente deles de uma maneira profunda, de uma maneira que eles puderam entender que aquela controvérsia entre eles e Jesus, Jesus estava aproveitando para levar ensinamentos. Eles se viram como aqueles lavradores maus da vinha que não estavam sendo cruéis com quem deu a vinha para eles e os seus representantes. Uma lição fantástica que eu e você precisamos tirar para a nossa vida. Ainda nesse estudo, né, para a gente arrematar aqui o estudo de terça-feira, como o papai falou, eles se viram naqueles personagens, né? É uma representação, os servos enviados, dos profetas, dos homens de Deus que já tinham sido enviados ao povo para levar a advertência. E agora eles estavam prestes a matar o próprio filho. Então a lição termina esse estudo aqui, colocando isso para nós também, né? Dizendo que não era tarde para aqueles líderes que mudassem o rumo da atitude deles. Também não é tarde para nós de reconhecer Jesus, né? A lição diz assim: alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus, outros não. Então cabe a reflexão que cada um de nós temos uma escolha a fazer, né? Aceitar esses ensinamentos. E a história, né, Júnior, mostra que alguns desses líderes, desses fariseus, se arrependeram, tiveram a compreensão e puderam se arrepender. Se não naquele momento, mas no futuro. A lição ficou. Nós podemos ver a história de Saulo de Tarso, de Nicodemo, de José de Arimaté, foram pessoas que compreenderam o que Jesus estava ensinando e seguiram em suas vidas. E assim nós avançamos no nosso estudo e chegamos aqui na quarta-feira, deveres terrenos e resultados celestiais. Lembrando que nós estamos na lição número 9, trabalhando as controvérsias daquela última semana ali em Jerusalém. Logo em seguida, Jesus iria já para a cruz, ia ser preso e morto ali, né? Então, a questão aqui é mais uma controvérsia dos fariseus para tentar pegar Jesus e poder prendê-lo. E o assunto aqui é sobre se era lícito ou não pagar impostos a César. Lembrando que Israel, nessa época, era dominado pelo Império Romano. O Império Romano dominava todos aqueles povos. E aqueles povos deveriam pagar tributo ao Império Romano. E eles vêm com essa conversa, eles vêm com esse disfarce para tentar
levar Jesus a uma cilada ali, que Jesus pudesse ser pego nisso aí. Inclusive, diz que os fariseus estavam acompanhados dos herodianos, pessoas ligadas a Herodes ali. E Jesus, com a sabedoria de Deus, dependendo de Deus, de sua sabedoria, vai dizer o seguinte: me dê aí uma moeda de pagamento aí nacional aí. E deram uma moeda para ele e ele perguntou: de que é essa inscrição aqui? Aí eles disseram: de César. E aí Jesus traz um ensinamento e vai combater aquela controvérsia. Ensinamento fantástico que serve para todos nós. Ele vai dizer: olha, dê a César o que é de César. Você precisa pagar imposto? Sim, a lei diz que precisa pagar imposto, paga. Mas não esquece de ser fiel a Deus. Uma mensagem fantástica para cada um de nós que vivemos aqui no século XXI. Diante dessas controvérsias, desses deveres terrenos e resultados celestiais, que lições nós trazemos mais para o nosso aprendizado? Ainda nesse assunto, né, pai, sobre o pagamento de impostos, a lição ela traz aqui um trecho do Desejado de Todas as Nações. Muito legal, né? E acho que eu vou até ler aqui que vai ficar bem interessante. Diz assim: Jesus declarou que uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhes o apoio que lhe exigia, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Né? Então, aqui, Jesus ressaltou o dever cívico deles, né? Mas que não estivesse em oposição ao poder de Deus, às orientações de Deus, na verdade. Conclui aqui dizendo: mas embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Né? Então, a nossa prioridade é a lealdade a Deus, aos seus ensinamentos. Se não estiver em contradição, nós devemos, né, exercer a nossa cidadania. Muito legal. E na sequência nós temos aqui outro embate, outra controvérsia que vai servir de ensinamento para nós. Outro grupo ali dos líderes religiosos chega com um questionamento sobre ressurreição, uma história mirabolante, né? Baseado ali na cultura, no que eles tinham como cultura, como leis ali, né? Para contextualizar, naquela época, eles disseram que se um irmão, né, se um homem se casasse com uma mulher e não deixasse descendentes, não deixasse filhos, os irmãos deveriam se casar, o irmão deveria se casar com ela, ter filhos, para deixar uma descendência para aquele homem que morreu. E aí eles criam ali, né, uma suposição, uma história fictícia para tentar pegar Jesus. Dizem que uma mulher se casou, o primeiro marido morreu sem deixar filhos, o segundo, o irmão dele, se casa com essa mulher, depois o terceiro, assim, 7 irmãos casam com aquela mulher sem deixar filhos. E aí eles questionam Jesus no céu, na eternidade, né? Quando, depois da ressurreição, quem ficará casado com aquela mulher? E Jesus percebe, logicamente, essa cilada. E aqui a lição trabalha a resposta de Jesus em 2 etapas, né? Nós podemos acompanhar no finalzinho da lição. Jesus rebateu o argumento em 2 etapas, referindo-se às Escrituras e ao poder de Deus. A primeira parte da resposta, ele descreve o poder de Deus na ressurreição, indicando que não haverá casamento no céu. Né? Ele diz: olha, vocês estão equivocados, vocês estão enganados. Né? Vocês estão desconhecendo o poder de Deus e as Escrituras. E diz que não haverá casamentos no céu. A segunda parte, ele defendeu a doutrina da ressurreição, quando ele diz: olha, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. E aí ele cita os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, reafirmando a crença na ressurreição divina, né, que Deus vai trazer esses e todos os salvos à vida por ocasião da segunda vinda de Cristo. E, Júnior, o que fica dá mais destaque nessa controvérsia é que a controvérsia, o questionamento estava sendo feito pelos saduceus, uma corrente dos judeus que não criam em ressurreição. Imagina só, eles estavam trazendo uma questão sobre ressurreição para tentar Jesus, mas eles não criam. O autor da lição diz: olha,
desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontam para um dilema e aí criam toda essa história aí. E Jesus, como vocês já falaram, vai responder essa questão, vai rebater essa controvérsia, levando o conhecimento, a orientação correta sobre esse tema. E o que me chamou também a atenção é que no verso 27, nós estamos trabalhando aqui, Marcos capítulo 12. A última parte do verso 27, Jesus diz para eles assim, ó, vocês estão completamente enganados. Então, uma lição para mim e para todos nós, precisamos cuidar para não estarmos enganados dos ensinamentos do nosso Deus. Legal, muito bem, né? Vamos avançar então para a última parte aqui do nosso estudo, na quinta-feira, o maior mandamento. Né? Nós vamos fechar esse estudo falando sobre esse episódio que está relatado em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Né? Inclusive a pergunta 6 nos traz esse questionamento. Né? Que pergunta profunda fez o amigável escriba? E que resposta deu a ele? Que resposta Jesus deu a ele? Né? Então, aqui nós vemos que, diferentemente, né, dos fariseus, esse escriba ele chega até Jesus e a lição até pontua, né? Demonstrando coragem, primeiro, né? Porque ele fazia parte desse grupo religioso, né? E ali ele estava, de certa forma, se expondo, mas também de forma honesta, né? Ele queria realmente saber o que ele estava perguntando, diferentemente dos saduceus, dos fariseus que nós acabamos de ver, né? E o questionamento desse escriba foi sobre o maior mandamento. Qual seria o maior mandamento? E aí Jesus responde a ele ali, né? Jesus vê a sinceridade do seu coração e cordialmente responde para esse escriba, né? A resposta de Jesus diz assim, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. É um verso bem conhecido nosso, né? Isto é, com a totalidade de quem somos. Então, Jesus responde que o primeiro é esse e oferece para ele um bônus. A lição coloca dessa forma aqui, né? Apresenta o segundo mandamento mais importante, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. A lição vai desenvolver um pouco dessa resposta de Jesus, né? Quem gostaria de comentar para a gente aí sobre amar a Deus, o que isso significa? Ale, eu gostaria de trazer aqui, acho que a primeira lição aqui que nós trazemos é que como Deus ama a sinceridade de coração, né? Diferentemente das outras histórias que aparecem, Jesus consegue responder, consegue esclarecer, consegue trazer a verdade bíblica para aquela pergunta sincera. Então, uma pergunta sincera, um comportamento honesto, levou aquele homem a desenvolver um diálogo e Jesus correspondeu. Ele trouxe a verdade bíblica que interessava aquela pessoa. E isso que você está dizendo aí, Júnior, é muito significativo, porque em vários outros momentos, diante de questionamentos não sinceros, Jesus, percebendo a incredulidade, a hipocrisia das pessoas, não agiu da maneira como agiu com esse escriba aqui, né? Na resposta dele, ele vai falar do amor a Deus e o amor ao próximo e vai citar as Escrituras. Ele sempre vai nos dar orientações baseadas nas Escrituras. Né? O amor a Deus, por exemplo, ele cita Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 5. Quando ele vai falar, vai dar o bônus falando do amor ao próximo, ele vai citar, por exemplo, Levítico capítulo 19, verso 18. Enfim, Jesus mostrando a ele e a todos nós a importância de nós compreendermos as Escrituras, de olharmos para as Escrituras e os ensinamentos do nosso Deus com amor, com sinceridade e com estudo mesmo para poder compreender isso. Uma lição muito importante para todos nós aqui. O homem entendeu aquilo que Jesus falou. Jesus fala para ele, diz
A lição, o escriba foi honesto e viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. E no final, Jesus vai dizer para ele: olha, você não está longe da salvação, você não está longe do reino de Deus. Um ponto importante, né, pai, que não pode ser deixado de lado, o senhor falou aí que Jesus citou, né, as escrituras, o Antigo Testamento, né, que era o que eles tinham, citou Deuteronômio, né, capítulo 6, verso 4 e 5. E a lição, ela esclarece aqui para nós, né, que quando é falado do amor, amar a Deus, ali no contexto cultural, né, de Deuteronômio, o amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. Né? Se nós formos ler lá em Deuteronômio, Deus está falando da fidelidade do povo, né? Da obediência. E é isso que significa amar a Deus. Amar a Deus é obedecer, ser fiel a Ele, né? Amar ao próximo também. A lição continua nesse trecho que você leu, dizendo assim: o amor está muito mais concentrado em ações que demonstrem essa lealdade. Então, amor é ação, é obediência, é prática da fé. Que legal, né? Essas lições, essas interações dos fariseus com Jesus, nessa lição número 9, são 6 interações que levantaram controvérsias, nos trouxeram, através desse estudo, lições práticas, objetivas, com o propósito de edificar a nossa vida no nosso crescimento espiritual, né? E como última mensagem aqui, Jesus disse para o escriba que ele não estava longe do reino de Deus, da salvação, que ele precisava dar um passo. Então, reconhecer a Jesus, saber que ele é um bom mestre, que seus ensinamentos são verdadeiros, é apenas uma parte. Nós precisamos, assim como aquele discípulo, aquele fariseu, precisa dar um passo de fé. Aquele fariseu precisava, aquele escriba, aliás, precisava reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. No caso aqui, hoje, seria reconhecer Jesus dando o passo do batismo e vivendo uma vida de comunhão com Ele. Que essa seja a nossa experiência, se de repente nós estamos falando aqui no nosso canal para alguém que ainda não tem essa experiência, vá fundo com Jesus, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida e você vai ser ricamente abençoado pela essa comunhão com Jesus, esses ensinos. Deus abençoe ricamente a todos nós, a nossas famílias aqui representadas. Nós queremos agradecer aqui as pessoas que têm feito seus pedidos de orações, têm falado a respeito do canal, que tem abençoado a vida delas. Deus continue abençoando a cada um de nós. Muito bom, né? Então, assim nós encerramos o nosso estudo. Espero que você tenha gostado, você que esteve conosco. E não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal, tá? Dá o like aí, curta o vídeo se você achou interessante esse assunto e compartilhe também com seus amigos, com seus irmãos de igreja, tá bom? Nós esperamos vocês no próximo estudo. Até lá.